ano passado para cobrir um pouco dessa questão da reforma, e não mexi no valor dos professores, eu mantive por conta da pandemia, por tudo isso. Aí, para 2023, eu mexi de novo nos valores, não era algo que eu queria, mas eu precisava para os professores. Mas também, tudo está subindo muito, né? Então, como que eu fiz? Eu fiz um valor assim, eu aumentei R$ 30 na mensalidade, onde R$ 20 vai para o professor e 10 vai ficar para a escola. Foi a maneira que eu trabalhei, mais ou menos calculando ali o que poderia, né? Como a gente já teve esse diferencial do ano passado, que eu estou mantendo, então eu também subi só um pouquinho para a gente ter ali para ajudar nas contas e também para o professor também não ficar tão defasado também nos Exatamente. valores. E lembrando que aqui a gente trabalha com três, né? Três opções de aula. Tem aulas de 30 minutos, 45, 60. O pai que ficou meio assim, que achou, puxa, subiu, às vezes ele muda de quantidade de horário, né? Ah, eu fazia 60, agora eu vou fazer 45, que mantém um valor parecido ao que eu pagava. Então, Mas, são opções, né? É excelente, boas colocações, Semele. e eu mudei um Interessante, né? pouquinho, né, Valéria? Não queria te Pode cortar. falar. Eu trabalhei um pouquinho mais com a questão da taxa de matrícula, né? Que a gente tinha uma taxinha mais em conta, então eu praticamente dobrei a taxa de matrícula e dei assim uma opção para os pais. Aqueles que rematricularem até 8 de dezembro, eles vão pagar 50% da taxa da matrícula 2023. E fiz uma semana aí, tipo, da Black Friday também, né? Onde essa semana aí que acabou na sexta-feira passada, a gente fez uma promoção para matrículas novas, totalmente grátis, né? Então, não valeria para rematrícula, só para matrículas novas. E teve um pessoal que procurou, quem queria, às vezes, fazer um segundo instrumento e tal. Então, a gente fez aí uma semana diferenciada. Seria isso. Bacana, muito bom, Semele. Olha, ela tocou num assunto que é importantíssimo e é um momento agora para a gente fazer essas mudanças. Às vezes, nós temos colegas que não cobram taxa de matrícula. A minha visão é que deve ser cobrada. Você pode até criar uma bonificação. Né? Você pode falar o seguinte: olha, na Black Friday, quem fizer matrícula ou quem adiantar a renovação, fica isento da taxa de matrícula. Então, a taxa de matrícula é um valor que fica ali solto no ar. Ela existe, essa taxa existe, e você tem a liberdade, ou você tem a flexibilidade de cobrar ou não, e usá-la no momento adequado, né? Então, por exemplo, o Gabriel mesmo falou, a gente podia incrementar alguma coisa. Usa essa taxa de matrícula para poder ter uma reserva a mais, né? Você pode, por exemplo, no mês de janeiro a março, 50% de desconto na taxa de matrícula. Ou então usar uma outra promoção, ou dar mais desconto em alguns meses, isentar da matrícula, mas deixa ela pairando no ar. Porque é importante que você tenha essa carta na manga para poder negociar, para poder fazer um desconto diferente, para poder agregar e ter um valor a mais para receber. A gente fica constrangido, né? Mas é condição da nossa cabeça de pensar e se reposicionar no negócio. Isso é muito importante, né? Estava conversando outro dia com aquele psicanalista que até fez um bate-papo conosco, né? O Júnior Silva, e ele falou o quanto é importante a gente colocar a cabeça como negócio. Você pode amar o que faz, você tem paixão, mas no final do mês tem que pagar o professor, tem que pagar o aluguel, tem que se pagar, né? Então vamos pensar em tudo isso. E às vezes a gente tem medo de cobrar um pouquinho a mais e achar que aquela pessoa vai sair. Muita gente joga isso, sabe? Ah, mas se aumentar eu vou sair. E às vezes não é tão verdadeiro isso. As pessoas se aproveitam da situação e dessa sua flexibilização, né? Então vamos assim ser mais reais com isso. Olha, você não pode pagar? Você está com uma situação delicada? Vamos ver o que eu posso fazer para você, né? O preço olha, de 200 foi para 220. Se eu te der 2 meses de carência como 200, a partir do terceiro mês você já vai para o valor novo, né? Então tentar jogar
mas não ceder totalmente, porque quanto mais você ceder, mais eles vão subir, né? Para falar por aí. Deixa eu ver aqui. Valéria, Pois posso só não, quem está comentar uma? falando? É a Semele. Vamos lá, pode Posso só falar. comentar uma coisinha em cima do que você falou? Eu acho Pois que não. a minha maior base que eu tenho hoje é o jurídico trabalhando comigo e a parte do contrato, sabe? É o que me dá mais embasamento, porque qualquer coisa que eles argumentam está no contrato. Então, isso me dá uma segurança muito grande. Eu acho que a gente tem que ter muita, assim, sabedoria, jogo de cintura ali, porque tem pai que se folga, entende? Por exemplo, eu cheguei com uma mãe chegou para mim e falou: Olha, eu gostaria que ela fizesse, a minha filha fizesse dois instrumentos. Eu falei, só que assim, eu só posso pagar 90, R$ 100 de cada um. Isso dava uma mensalidade. Então, assim, é um pouco que se folga, entende? Não, eu não posso pagar mensalidade, mas eu posso pagar duas de R$ 100, por exemplo, que dá o valor de mensalidade. Então, tem gente que é fogo, sabe? Então, assim, firme nesse sentido, assim, né? Tem uma sacada que a gente tem que ficar ligado. E essa questão de cobrança é uma coisa chata, mas é uma coisa verdade. que fica muito em cima, para a gente ter inadimplência zero. E aqui na escola já está no contrato. Não pagou um mês, está fora. E eles se coçam, entendeu? Então a gente tem inadimplência, porque eles correm atrás porque está pautado no contrato. Então, assim, eu fico cobrando até eles pagarem, sabe? É. E, assim, no último caso, eu negocio tudo. E outra coisa que eu ia até comentar ali, que você mandou lá a sugestão das garrafinhas tal, eu nem troquei os copos pelas garrafas, mas eu mandei fazer naquele site, as garrafinhas, elas estão vindo, de uma empresa até do Nordeste, elas estão vindo e eu vou dar como brinde. Então, todo mundo que está se matriculando, rematriculando, a gente está dando uma garrafinha. Outro ano a gente Ótimo. tem um caderninho de música. É uma coisinha simples, mas já é um agradinho, né? Exatamente. Muito bom, bacana, Semana, que você aproveitou a ideia. Eu vou falar assim duas coisas até. Pensando nessa folga dos pais, isso é normal. O que também acontece, eu vou no supermercado e vou falar assim, olha, eu quero comprar filé mignon, mas eu quero pagar preço de patinho, é o que eu posso pagar, mas eu quero filé mignon. Né? Isso não existe, né, gente? Então, as pessoas até desvalorizam o trabalho de vocês, né? A gente tem que pensar nisso. Olha, sinto muito, infelizmente assim não dá. O que eu posso fazer? Então, você quer fazer 2 aulas de meia hora cada uma? Já que você, Semele, oferece aulas com menos tempo, seria uma possibilidade você jogar, faça meia hora de piano e meia hora de violão, né? Outra coisa que a Semele tocou no assunto e é interessante, cobrar. A rigor, o bom seria que o diretor não fizesse a parte financeira da escola. É constrangedor. Então, o professor está lá para dar aula e o diretor está lá para dirigir e comandar. Coloque-se numa posição de último recurso. Se o aluno está indo embora, está assim no limite, aí você fala com ele. Mas tenta jogar isso ou para a sua secretária, para a sua atendente, porque realmente é um fator muito delicado mexer com dinheiro. Então, Valéria, isso daí é tá? fundamental mesmo, viu, Valéria? Pode falar, Felipe. A partir do momento que eu deleguei essa parte, as coisas têm funcionado muito bem. O, Ótimo. o, o pai de aluno vinha falar para mim, não, mas pô, não sei o quê, não tem como você dar um desconto? Eu falei, ó, essa parte eu não cuido. Até isso eu tirei das minhas costas, né? Falei, puxa, se tivesse na minha mão, né? Até inventei que existe uma outra parte jurídica aí que cuida disso e não existe nada, entendeu? Fala, eu Entendi. dependo de outras pessoas e porque como eles já me veem como diretor, né? Eu acabo jogando isso. Eu falo, não, puxa, depende de uma terceira pessoa, um mandrake que não existe, entendeu? Entendi. E, e isso já dá uma cobertura. E o do restante é a secretária que faz. Então, eu não tenho culpa de nada, né? Eu, como diretor e a cara da escola, não tenho culpa.
Exato. Isso ajuda muito. Isso é muito importante. Ajuda sim, porque isso é um princípio básico, né? A gente fala que numa empresa, a pessoa que vende não é a mesma que cobra, né? Por quê? Exato. Porque o vendedor está querendo passar você, né? Ele te fala mil maravilhas, e para cobrar, ele tem uma outra pessoa que é especialista, mais dura, né? com mais visão comercial mesmo, dura mesmo, financeira, aliás, com uma visão mais financeira. Então, é uma estratégia, fala, olha, eu tenho responsabilidade no setor pedagógico, a parte financeira é terceirizada, então eu não consigo mexer. E coisas assim, né? Vamos tentar fazer. Não é fácil, né? Porque a gente sabe que o diretor da escola cá entre nós é aquele que eu falei outro dia, das 7 às 8 é faxineiro, das 8 às 9 faz banco, das 9 às 10 dá aula e assim por diante. É o Severino. É o Severino. Olha, a Sandra de Curitiba também falou, meu sistema ainda é diferente, não cobra rematrícula. Então, se o aluno não sai, né, Sandra, ele continua só na mensalidade. São formas de negociar. Pode falar. Desde o começo, a gente sempre fez essa forma de não cobrar rematrícula e manter um preço de mensalidade mais alta. A nossa mensalidade é um pouco mais alta, e eles sabem disso. E a gente cobra dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, todos os meses, sendo que a gente para dia 15 de dezembro e retorna dia 15 de janeiro. Eles têm um mês de férias e os professores também, e recebem. Então, Ótimo. Fica tudo tranquilo. Os professores felizes, eu feliz e os alunos também. Então, eles estão cientes que você, praticamente, vamos pensar assim, é como se você cobrasse uma rematrícula no mês que você não dá aula. Exatamente. Então, financeiramente, você tem 12 mensalidades por ano. 12 mensalidades. Nunca deixaram de pagar. Perfeito. Veja bem, até uma coisa que a CML falou aí. Quando está dentro do contrato, se já está especificado, olha, é aquele negócio, o combinado não é caro. Você assinou o contrato, estava ciente? Bora lá. É isso que tem que ser feito. O Sérgio Ciotti colocou aqui para a gente que ele tem uma margem para poder manter esses valores. Aqui falou que tem planos mensais, semestrais e anual. Então, o que acontece? A gente sabe que, assim, o aluno que paga mês a mês, vamos supor, ele paga R$100 por mês. O aluno que faz um plano semestral paga R$90 por mês. O cara que faz um plano anual, ele paga R$80 por mês. Né? Então, o Sérgio quis dizer dos descontos que ele promove para esses planos e que assim mesmo ele tem uma margem bacana. Sérgio, fechou, né? Se está dentro da sua margem de segurança e se você consegue se manter assim, tudo bem. O que a gente não pode é cair o nível, entendeu? Olha, eu estou trabalhando com o público A, aí você começa a não reajustar, daqui a pouco você vai para o B, daqui a pouco você vai para o C, e você fala assim, eu perdi meu poder de compra, eu perdi, não consigo mais fazer o que eu fazia. Então, estar atento a isso. A sua lucratividade, percentualmente, tem que ser mantida, né? A gente sofreu aí, mas tem que ter esse parâmetro, tem que ter essa margem, essa segurança. Deixa eu ver aqui que tem mais 8 mensagens. Newton, também trabalhamos com fidelização semestral e anual com descontos. Isso é muito importante, porque dá uma segurança para o fluxo de caixa de vocês. Acho importante fazer uma boa precificação, diz o Gabriel. Aqui tenho tentado fazer plano trimestral, super caro, um semestral, que é o que eu quero vender, e um anual com pouca diferença, mas com a taxa grátis. Daí o cliente se vê forçado a fechar o semestre, que é o que eu quero vender. O anual é bom por ter o cliente mais tempo, mas ele também prende o valor do reajuste. Mas, Gabriel, geralmente a escola segura um ano o valor. E a vantagem de você ter um plano anual é que você tem um fluxo de caixa bacana para você trabalhar, 12 meses. O cara vai estar ali, né? Logicamente, ele pode sair, ele tem uma certa multa, né, na rescisão do contrato, mas, teoricamente, você consegue trabalhar um fluxo de caixa mais interessante, né? A teoria da batata grande por 14, a média por 12, a pequena por 10. Tá muito bom.
Ok, o cliente sabe que não adianta bater boca só com o dono. É isso, é uma verdade, né? Por isso que eles querem chegar no dono, pedir desconto é para o dono. Eles não querem pedir desconto para atendente. Ah, eu vou embora, vou sair. O dono só pode entrar no último caso, gente. O dono só pode entrar no último caso. Terceirizem essa missão suicida de falar com o aluno e pedir desconto. Giza, o que você pode contar para a gente aí, amor? A Giza é lá do Rio Grande do Sul. Tudo bem, Giza? Olá, quanto tempo, né, Valéria? Verdade. Como é que estão as coisas por aí? A criançada? Tudo tranquilo. Coloquei no quarto agora os dois para a gente poder conversar. Vamos lá. Olha só, faz tempo que a gente não se fala. Estou em reforma na escola. Fiz uma casa para minha mãe para poder... Porque a minha mãe morava em cima, né? E agora certo. A gente está mostrando toda a escola na parte de cima também, né? Estamos crescendo. Ótimo. Aí. Sobre a questão de reajuste, nós já alteramos este ano. O choro sempre vem, né? Mas eu confesso que analisando bem a questão assim do financeiro agora da empresa, de classe B a gente passou, tá mais para A do que B agora, sabe? Então a gente tá evoluindo nessas questões. Hoje eu tenho cuidado assim muito para não ficar na frente quando o próprio alunos vem pedir desconto. Isso é com financeiro, então eu consigo sair, mas antes eu sempre amolecia, sabe, Valéria? Sempre amolecia e acabava baixando, e a gente sabe que a gente acaba perdendo, assim, né? E para finalizar sobre a questão de curso que estavam falando, assim, meia hora de violão, meia hora de teclado, eu já tentei fazer isso, e o aluno acaba não funciona bem, o aluno não aprende nenhuma coisa e nem outra, sabe? E, na verdade, é importante... foco, né? Foco, pelo menos 6 meses em um curso e depois, se quiser entrar em outro, é outra questão. Então, eu já pude perceber, pedagogicamente falando, que não dá para fazer 2, tipo, eu vou vender um curso né? Eu vou fazer uma chamada de 2 cursos em um. Na verdade, não funciona. Não funcionou comigo assim. E era isso. Entendi. Bacana, Giza. Olha, gente, é interessante a gente ver esses olhares, né? Cada um se adapta. Veja bem, aqui não tem certo e errado, são experiências de cada um. E eu acho que o lucro de todos é justamente a gente ouvir esses posicionamentos e ouvir também como as pessoas estão trabalhando. Isso é riquíssimo, né? Então, muito bacana. O Evanildo tinha levantado a mão, mas acho que ou caiu a conexão ou ele teve que sair. Olha, a Nelson também, a melhor estratégia que tivemos foi comissão por matrículas e comissão para o responsável financeiro. Ela dá um jeito, mas o cliente paga, exatamente, né? Então, a pessoa responsável pelo financeiro. Semelli falou, muito bom, Felipe, vou tentar passar a parte do financeiro cobrança para outra. Ótimo. É isso aí. Eu falo que só pago contas, mas não faço contas. Então, é isso aí, evitar que essa questão financeira, né? Você não dá a possibilidade desse cliente, desse aluno chegar, mas eu estou precisando de desconto, senão eu vou sair, senão eu não sei o quê. É sair, tirar isso da frente. Não, na Lalisson trabalhamos da mesma forma. No contrato está reajuste em março para os alunos que mantém matriculado, pagando dezembro e janeiro integral, apesar de termos um mês de férias. Também pagamos os professores nesse período integralmente. Quase não temos inadimplência e nem desistência nesse período. É isso aí, gente. O que está combinado, tiver no contrato, não tem o que falar, não tem o que reclamar. E lembre-se, né, muita gente hoje já faz o contrato online, mas quando ele está na sua cara, na cara da atendente ali, assinando o contrato, pega aquele marca-texto amarelinho e vai falando, olha, não tem reposição, janeiro não tem aula, para o cara não dar uma de Zé Miguel depois e falar assim, puxa, não lembrei, não sabia, tá bom? Reforçar bem esses tópicos. Pacotes de aulas vocês cobram por aula ou por mês? Olha, Gabriel, como é que faz isso daí? Esses pacotes que são anuais, semestrais, você dá possibilidade de pagamento. Se o cara for pagar o ano inteiro numa vez só,
você pode dar um desconto ainda maior. Se ele for pagar, por exemplo, em 2 vezes, você dá um desconto menor. Mas a maioria das escolas, ela faz por mês, entendeu? Ou o cara deixa 12 cheques, ou então ele faz, por exemplo, no cartão de crédito. Então, ele paga em 12 parcelas. Vamos supor que a anuidade deu R$2.000. R$2.000, ele vai lá e parcela no cartão de crédito em 10 vezes, ou ele faz o crédito recorrente. Então, é assim que a maioria das escolas faz. Então, faz um mês a mês. Dúvidas sobre 5 semanas de aula, se o professor recebe mês fechado ou recebe hora-aula? Aí depende de como você está trabalhando. Se você pagar a hora-aula, você vai ter que pagar esse quinto. Se você paga mês fechado, que geralmente é o percentual sobre o valor da mensalidade, ele vai receber a mesma coisa, 5 aulas. O aluno pagou o mês, não pagou 5 aulas, então é assim que ele vai receber. E o que acontece? Porque às vezes, por exemplo, tem mês, tem feriado e são só 3 aulas. Então, no frigir os ovos, uma coisa equilibra a outra. Tá bom, Gabriel? Fala, Fabi. Ô, Valéria, só 2 coisas que eu queria falar. Eu trabalho igual uma pessoa disse, eu esqueci quem falou, eu cobro o mês de janeiro dos alunos, eles pagam como rematrícula e os professores recebem integralmente, como se estivesse dando aula. Já faço isso há anos e funciona super bem. E a outra coisa é sobre aula casadas. Para mim, melhorou muito para mim quando eu fiz isso. Então, eu ofereço curso duplo. Piano e canto, bateria e canto, mais canto, né? Então, eu elevei o valor, né? Quase dobrei, mas não dobrei, para 1 hora de aula só. Os meus professores ganham percentual, eles ficam muito felizes e funciona super bem. Assim, principalmente com criança. Se a criança vai fazer aula de piano, aí o pai também quer que ela aprenda a cantar. E funciona. Só que tem alguns alunos que não dá para fazer porque o aluno não consegue absorver. Aí eu sempre faço um teste antes para ver se ele tem condição. Mas para mim funcionou super bem. Que bacana. Então, você faz aula casada e é praticamente meia hora para cada um, é isso? Exatamente, mais ou menos isso, meia hora para cada um. Eu tenho bateria e teclado, piano. O que eu mais tenho é violão e canto, bateria e canto, piano e canto. O que eu mais tenho é um instrumento atrelado ao canto. Mas se o aluno quiser também 2 instrumentos, ele pode dividir. Entendi. Super bem. Mas tem alguns alunos que eu faço um teste antes, né? Eu faço essa triagem e aí eu não aconselho. Aí eu oriento o pai. Não falo que o aluno não tem condição, falo que a criança precisa desenvolver primeiro um instrumento, para depois o outro, porque também vou queimar um filme, né? Os alunos. Exatamente. Senão, ao invés de perder um aluno, você está praticamente perdendo 2, né? Então, aqui funciona super bem. Só queria dar esse feedback aí, porque eu vi alguém falando nesse assunto. Ótimo. É bacana, então, gente. Tá vendo? A Fabi lá está funcionando. E só uma dúvida eu fiquei, Fabi. O professor é o mesmo para as 2 matérias? Isso, para as 2 matérias. Né? Então, se o professor está apto para dar ukulele e canto, ele pega. Se ele só dá aula de... Igual eu tenho um professor que é excelente, ele dá aula de violão, mas ele não dá aula de canto. Se ele desse, ele tinha muitos alunos, porque os alunos gostam muito dele. Mas ele canta, ele é péssimo. Então, aí ele não pega. Aí os outros professores pegam, quando é assim. Igual eu costumo dar aula de canto, mas alguns instrumentos eu não pego. Violão eu não dou aula. Então, quando é violão e canto, aí eu direciono para um professor específico. Mas funciona super bem. Ah, legal. Então, gente, vou voltar àquela situação que eu falei. Aqui não existe certo e errado. Existe o que dá certo dentro da sua escola. Então, aqui a gente está trocando opinião, ouvindo, né, colegas que se posicionam. Olha, aqui não deu certo. Ah, não, mas a minha escola deu. E é isso. E aqui, de repente, sai um insight, você fala assim, puxa, vou fazer isso na minha escola, estou achando uma excelente ideia, vai pegar. Esse é o nosso objetivo aqui, tá? Então, não fiquem pelo certo ou pelo errado, não. Cada um sabe o que vai funcionar, né? O tamanho do seu pé, do seu sapato. Então, fica aí, fica nessa. Pega um caderno e do lado vai anotando as boas ideias. Ó, o Ciotti falou assim, olha, que ele, por exemplo, quando ele dá o desconto, o professor continua ganhando a mesma coisa, quem perde é a escola. Tá? Olha, ele deu um exemplo aqui. Agora, eu tenho uma coisa, Sérgio, você não pode cuidar do financeiro. O Sérgio, assim, ele tem 2 metros de altura, enorme, fala grosso,
mas na hora que começa a falar, você vê que ele é coração mole, né? Então, o Sérgio, para cuidar do financeiro, jamais, né, Sérgio? É uma dúvida minha, né? Saber se mais colegas passam isso, mas ao mesmo tempo é uma situação que eu passei, depois eu até fiquei meio chateado com relação a contador, porque que acontece? Aqui a gente sempre vendeu por cartão de crédito, né? Buscando aquela ideia de que quando você faz um plano semestral, anual, você tem aquele valor de recorrência. Certo. Só que um detalhe que nunca me ocorreu, assim, né? O nosso faturamento aumentou bastante, na verdade, de 2 anos para cá, e aí por isso também a gente teve que mudar a questão de CME e aí CME e tudo, né? Teve que mudar a questão do Simples. Mas aí a gente fazia as vendas, então digamos que eu tenho um plano, que o plano anual é, sei lá, R$4.000. E aí você divide isso em 12 parcelas. Ok. E aí, a questão do imposto, somente quando você tem um rendimento maior, ele é cobrado no mês, né? Só que aquele valor total você está pagando de uma venda, por exemplo, que você não recebeu ainda. Porque, na verdade, a mensalidade vai entrar para você mês a mês, o imposto vai ser debitado de você naquele mês. Isso eu não sabia. Uma vez só. Uma vez só. E aí um contador novo que eu peguei agora que chegou e falou essa questão de que o ideal seria não fazer mais essa venda de valor total dividida em 12, mas que tentasse fazer a recorrência, porque a recorrência você vai vender pelo menos por mês e vai pagar só o valor daquele mês. Exatamente. A recorrência tem um problema que, assim, mesmo que tá no cartão e tudo, se a pessoa não paga o cartão dela, ou se tem alguma situação, né, sei lá, usou cartão virtual, às vezes a mensalidade bate e volta, né? Então, antes a gente tinha, sei lá, inadimplência 0, agora a gente tem 5%, 10%. E tem que ir atrás desse cliente, cobrar e tudo. Não tem enrolado. Isso aí tá sendo tranquilo. Mas a pessoa falando que é uma dúvida, eu queria saber como é que os colegas procedem nisso. Se todo mundo passa essa questão, às vezes ninguém sabia, porque eu fiquei anos, na verdade, fazendo isso. E depois, quando veio a questão de pagar os impostos, eu vi que estava super alto. Falei, cara, tem que ver que é isso aqui. Aí depois o cara falou, não, mas você tem que pagar por recorrência, senão você está pagando uma coisa que você vai receber daqui a 1 ano. É um imposto que você nem recebeu ainda. E ainda corre o risco da pessoa, sei lá, cancelar um contrato, você pagou o valor inteiro do imposto, e se não cobrar uma multa, tem gente que tá a questão do coração mole, né? Ah, negocia a multa comigo, e não sei o quê. Você não pode negociar uma multa, por exemplo, de cancelamento, porque você já pagou até pelo imposto daquela multa lá. E aí até vira uma forma de você falar, assim, olha, não tem como, porque a gente já tem a questão do imposto e tal, etc, já foi pago até. E aí acho que vira uma forma da pessoa entender, não, realmente tem que ser pago essa multa se for cancelar o contrato. É uma situação delicada e o que você falou é correto. Então, vamos pensar, gente, na parte contábil, né? Não era bem o nosso mote hoje, mas vamos entrar nesse assunto que o Gabriel levantou? Realmente Valéria, é verdade. posso... Se você... Deixa eu só completar aqui, aí a gente fala. Felipe. Então, se você, por exemplo, você emite a nota fiscal do ano inteiro, R$4.000, né? Porque ele pagou R$4.000, mas vai pagar mês a mês, o que acontece? Você já emitiu a nota fiscal, mas você não recebeu. O que você poderia fazer é dividir esse valor em boletos, porque esses R$4.000, ele não vai... como é que eu vou te falar? Não vai entrar de uma vez só. Então, você poderia, no recorrente, pagar mês a mês, no cartão de crédito, ou fazer essa nota fiscal por partes. Você faz o contrato total, mas você emite essa nota fiscal mês a mês, conforme o recebimento. Dá para entender, Gabriel? Essa seria uma saída. Outra coisa que é importante, você falou da multa e dessa condição que é um pouco mais difícil de falar, o cara vai embora e não vai pagar a multa. No contrato, você pode estabelecer que, a partir do cancelamento do contrato, a mensalidade muda o valor, não é nem multa. Ele fica te devendo, por exemplo, se a mensalidade nesse plano anual era R$100, mas se no plano normal é 120, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que pagar os meses que ele já teve aula como se fosse R$120 por mês, e não R$100. Então, isso tem que ser o quê? Isso tem que ser colocado no contrato. Gabriel, nós temos um colega, eu não vou citar o nome, mas que ele, inclusive, se esse aluno fica devendo alguma coisa ou atrasa pagamento, ele coloca esse aluno
na proteção de dados, como é que chama mesmo? SCPC, né? Então, ele coloca o aluno e ele teve uma situação que foi assim, negativou o nome desse aluno e o aluno fez bico, né? Ficou, até que ele precisou limpar o nome. E como é que ele limpou o nome? Ele foi lá na escola e pagou o que ele estava devendo. Então, existe, sim, a possibilidade da gente negativar um aluno, da gente ir às últimas consequências, desde que tudo isso esteja no contrato vigente, tá? Felipe, eu te cortei, por favor, pode falar. Não, Valéria, acho que você abordou algumas coisas que eu ia falar mesmo, na questão do boleto lá, né, no primeiro, que é uma das soluções, né? E para deixar para a turma aí, a partir da pandemia, nós paramos de aceitar cartão de crédito e só aceitamos Pix e dinheiro. Foi uma loucura, mas funcionou. E a gente isso fez com que a gente lucrasse e diminuísse imposto, porque não teria condição de pagar imposto numa época pandêmica daquela, né? E eu optei porque os alunos fizessem Pix ou dinheiro. Quem quisesse continuar ia ser assim. Desliguei as máquinas de cartão. Foi assim que a gente se virou e que a gente está ainda nesse pique, né? Claro que agora aqui para o próximo ano a gente vai reorganizar tudo isso na volta dos cartões, mas acho que você abordou bem as situações. Eu ia falar mais ou menos nessa linhagem que você abordou para situações pagas assim, né? Esses valores mais altos. Exato. Que pesa muito. Olha, agora acabei de ler aqui, o Jansley colocou uma situação que é bem do espertinho, né? Ó, a Sandra de Curitiba, temos boleto e tudo dia com contrato. Meu filho é advogado. Então, um bom contrato resolve. Agora, esse aqui é o espertinho. O pai paga boleto quando atrasa, em vez de ir pagar o boleto com juros, ele faz um Pix. O que você tinha que fazer, Jansley, é o seguinte: no próximo boleto você adiciona a multa e não aceita o Pix, estorna, faça o procedimento para ele saber, né, que ele não é um esperto da situação. O justo, o correto, é ele pagar essa multa, né, esses juros, porque tem uma data de vencimento. Ou você aceita e fica quieto, ou você vai lá e estorna esse valor. Fala para ele, não, o valor certo não é R$100, é 120 porque você passou da data, ou 102 que seja, né, o cobrado. Tem sempre gente espertinha. Semeli, estou vendo que você levantou a mão, só vou dar uma lida aqui. Por falar em contrato, vou refazer o meu. Podemos compartilhar os contratos. Se alguém se habilitar a passar, pode passar para mim. Eu compartilho com os colegas, né? Vocês podem mandar sem os dados de vocês, por favor, só termos genéricos. E outra coisa, gente, contrato é sempre que nem escova de dente, serve um para cada um, porque cada um tem sua particularidade. Mas, no momento desse, o que pode acontecer? Serve de ideia, né? Um protótipo, né? Como a gente fala, né? Um modelo para ser analisado, para ser uma sugestão. Porque contrato é escova de dente, cada um faz o seu de acordo com a sua realidade. Não serve para todo mundo. O Ciotti, quando eu fiz brincando, falei que o Ciotti não pode negociar valor, ele falou que deixa a margem para secretárias. Só entro em último caso mesmo. É isso aí. Eu pago pelo DIF dos cartões. Mas o cartão entra mês a mês, isso aí. No final do ano, tudo que for pago deveria ser pago por DAS mês a mês, isso aí. E a última coloquei, Gabriel, queria ter essa coragem, porque os maiores inadimplentes são de boleto. Tenho no contrato, se der 5 inadimplentes, bloqueamos as aulas e negativamos. Mas o pessoal gosta de esquecer a data. Gabriel, se você tiver alguém que faça o seu financeiro, existem aquelas mensagens, às vezes até o próprio banco, conforme o banco que você trabalhar, ele manda. Lembramos que o seu boleto vai vencer daqui uma semana. Lembramos que você tem um boleto que vai vencer daqui 3 dias. Né? Lembramos que você tem um boleto que vence hoje. Impossível. Né? Aí você realmente não abre mão da multa ou dos juros, tá bom? É chato, mas isso daí tem que ser realmente colocado, e por isso que eu acho interessante o dono da escola não se envolver
na parte financeira. É desgastante e tira aquele seu olhar bacana, né? Porque eles têm o diretor da escola como um grande músico, como uma pessoa de destaque, né? É um ídolo, né? Ali na frente. E aí você vai se bater boca por causa de dinheiro. Não é o melhor caminho. Semeli, vamos lá, fala para mim o que você está pensando aí, o que você quer trocar de ideia? Valéria, eu fiquei uma dúvida aqui sobre o que a gente está conversando aqui agora, não no financeiro em si. A gente comentou aí, né, de ter alguém para cuidar do financeiro, ter secretária e tal. Eu vou apresentar minha realidade, de repente você pode responder, ou algum colega aí mais experiente também pode compartilhar aqui no chat como que faz. Qual seria hoje, claro que de acordo com a realidade de cada um, mas um básico, pelo menos, que a escola deveria ter? Por exemplo, hoje, no meu caso, eu faço tudo. Eu sou a diretora, eu ainda dou algumas aulas, mas isso eu já consegui retirar um pouco. Eu tenho uma sede que eu faço faxina, eu faço secretaria, eu faço as notas fiscais, eu atendo o WhatsApp, eu faço tudo. E eu me quebro muito, e hoje eu estou sentindo uma necessidade. 2 linhas eu sinto que eu precisaria no administrativo, de repente, secretaria e financeiro, e uma questão, acho que pedagógica, para cuidar dos professores, né? Porque essa relação com o professor também é um negócio bem delicado aí, dessa cobrança, enfim. Existe uma sugestão, um ideal, alguma coisa que vocês poderiam me orientar nesse sentido, assim? Eu não entendi, desculpa, o finalzinho aí. Orientar em relação, você diz como? De ter uma pessoa do financeiro, é isso? Não, assim, quais funções seria interessante ter, ou, por exemplo, qual seria a função do diretor? O diretor ficaria o quê? Tal, só com os recitais, entendeu? Para eu poder... Entendi. Pensar, né, o que eu teria que correr atrás, assim, em termos de mais funcionários para me ajudar, tirando... Olha, certo. Bom, então eu vou te passar meu olhar, quem quiser complementar aí também será muito bem-vindo. O mais importante, mesmo que você faça tudo, Semeli, é definir bem as funções. Então, por exemplo, mais importante hoje, o que eu considero é você cuidar da parte de coordenação pedagógica. Quando o diretor tem essa expertise musical, esse é o foco dele. Então, o diretor pode cuidar da parte pedagógica musical, ele pode ter o controle das aulas, saber o andamento, ele pode sair para fazer parcerias fora, esse é um papel importante do diretor da escola, ele pode selecionar professores, ele pode desenvolver metodologias, enfim. A parte, logicamente, cada um tem uma vertente um pouco mais apurada em alguma coisa. Pode ser que, de repente, você seja boa na parte financeira, mas aí você sairia da parte pedagógica, né? O que eu não quero, o que eu não acho que é bacana é queimar esse filme, misturar a estação, né? Então, você pode até se passar por outra pessoa, ou ter alguém na sua casa que faça o financeiro para você, ou faça de conta que faz o financeiro para você, entendeu? Colocar uma outra pessoa no financeiro, que eu acho que é o mais importante, né? Você não misturar essas estações. Outra função importante, que além desse administrativo financeiro, é a parte de vendas, né? Que até o nosso consultor Jacques sempre toca nesse assunto. Você não entra em nenhum lugar que não tenha um vendedor. E realmente é verdade, né? Então, é importante ter uma pessoa de vendas também. Então, ter um administrativo financeiro é importante, ter uma pessoa que pense em vender e captar novos alunos o tempo inteiro também é interessante. E a pessoa do diretor, que é responsável pela parte musical, talvez até pela coordenação pedagógica, pelo perfil da escola, né? Eu sei, por exemplo, eu vou citar o Sérgio Ciotti aqui. Ele vende a escola dele como a escola da família. Por quê?
porque a escola dele atende, geralmente, realmente uma família. É o pai, a mãe, os filhos, o tio. Então, o que ele criou? Ele criou um perfil para a escola dele. Esse é o papel do diretor. Põe alguém para cobrar, para pôr a cara para bater, que não tem medo de brigar. Põe um outro profissional que vai vender o curso para você, que vai poder saber como negociar valores. Olha, fecha o plano anual, ou como disse o Gabriel quer vender semestral, forçar o cara a comprar um plano semestral. Então, aí vai de cada um. Tá bom, Semeli? Mas, logicamente, que você vai ter uma afinidade ou vai sentir um lugar onde você se dá melhor, onde você desenvolve mais ou onde você é mais feliz. Então, deixe essas outras partes para essas outras pessoas te auxiliarem, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, gente, nas conversas aqui. Olha aqui. O Gabriel ainda complementou aqui, usamos o sistema de cobrança ASAS. Manda mensagem automática para clientes e gera pagamento de cartão e recorrência também. É isso aí, né? O pai ou o aluno pode até fingir demência, mas ele está ciente do que está acontecendo. A Francisca é de Campo Grande, gente, lá do Mato Grosso do Sul. Ó, diretor cuida do estratégico, operacional tem que ser delegado, definir funções e pessoas. É isso daí. Muito bom. Deixa eu ver o que mais aqui. A Helena de Guarulhos também. Olha, diretor somente delega e fica atenta em todos os setores, principalmente no de vendas e cuidando muito do pedagógico. A gente tem que estar atenta. Acabou de entrar a Cris, que é uma dessas pessoas que está sempre atenta ao pedagógico. É isso aí. A gente tem que estar olho no peixe e olho no gato. Tem que olhar tudo. Mas, né, o financeiro deixa alguém quebrar a cara. Né? Você pode até estar mandando no cara do financeiro, mas ele não precisa aparecer. Vamos lá mais aqui. Olha, a Francisca de novo. Processos para todas as funções. Importantíssimo, processos. Vendas, atendimento do WhatsApp, atendimento presencial, aulas pedagógicas. É necessário ter todos esses scripts. Isso aí, bem colocada, viu? Para quem não conhece a Francisca, ano passado ela fez uma oficina para nós no congresso, ela é uma coach. O esposo dela é da parte musical, e ela tem esse olhar mais profissional do negócio. Né? Bacana, Francisco, obrigada. É isso aí. Para não ficar muito tarde aqui, falamos bastante aí da parte de pagamento. Se alguém quiser mandar contrato, eu vou fazer um mix aqui, depois a gente passa aos colegas. Lembrando, tirem os nomes, tirem dados da escola, tirem dados do aluno, e cada um faz o seu olhar. Falei, Cris, falei para eles que contrato é igual escova de dente, cada um tem que ter o seu, do seu jeitinho. Mas gostaria de falar de pagamentos também dos professores, que foi um último tema, e que o Sérgio até citou, né? Ele falou, olha, eu assumo o desconto que eu dou, o professor não é prejudicado quando a escola dá desconto. Isso é muito importante também. Eu vou salientar mais uma vez, logicamente que alguns colegas têm trabalhado de outras maneiras, mas é importante, e hoje ainda é o mais saudável, que esse professor seja MEI. Que esse professor seja dono do próprio nariz, tenha um CNPJ, você vai evitar um processo trabalhista, né? Ele pode te processar de outras maneiras, mas o trabalhista, que é o pior de todos, é o que mais dá dor de cabeça, que te deixa amarrado com uma série de coisas, você não consegue fazer mais nada, né? Então, é importante, e eu recomendo que esses professores sejam MEI. Existem escolas, às vezes, que têm muitos professores, que têm uma carga horária diferente, né? O próprio Nelson, ele tem professores, às vezes, que trabalham meio período ou período inteiro, o CLT. Então, aí já é outro esquema. Mas a gente sabe que processo trabalhista é penoso e custoso, e que funcionário não é fácil. Então, você tem encargos altíssimos, vale a pena esse profissional ser um MEI,
Aí ele pode dar aula na sua escola, pode dar aula na outra escola, ele pode tocar no SESC, ele pode tocar no barzinho da esquina, vai poder emitir nota fiscal. Esse é o nosso olhar, tá? Então, o pagamento do professor é importante, aos meus olhos, que seja através do MEI. E já sugeri em outros encontros aqui, em outros encontros, que esse professor possa ser beneficiado, por exemplo, com a escola, pagando a taxa do MEI dele, que é em torno de R$60. Então, o professor que tem 20 alunos, 30 alunos, a escola paga a taxa mensal do MEI. Ou então, você dá um plano de saúde, hoje a gente tem com 60, R$50, paga um plano de saúde para quem é MEI. A escola pode criar essa bonificação. Então, pensem nisso, em termos de poder criar um benefício. Olha, Joãozinho, se você for MEI e continuar com esses 30 alunos, eu pago o seu encargo de MEI para o governo. Olha, Joãozinho, você for MEI, continuar com os seus 50 alunos, eu pago a taxa e ainda pago um plano de saúde para você. Tá? Criar bonificações, né? Benefícios para esse professor que vai trabalhar dessa maneira. Vamos ver aqui que tem. Poderia falar das médias de hora-aula ou porcentagem? Ó, o mentor, a Francisca falou muito bacana aqui, ó. Necessário um crescimento de negócio, estou à disposição. Bacana, Francisca. Gabriel, vamos falar em percentual, porque a média de hora-aula pode variar muito. Eu sempre gosto de citar que nós temos escolas aqui que cobram R$150, R$180 por mês, e eu tenho escola que cobra R$1.100. Então, falar em valor de hora-aula fica muito vago, né? Nós recomendamos que, se for para trabalhar pensando em percentual, de 35% a, no máximo, 40%. Eu sei que tem escola que paga 50%. Tem escola. E outro dia eu me deparei com uma que paga 60%. Eu quase infartei. Falei, o que sobra para a escola? Mas se, de repente, o cara tem um valor bacana, né? Uma mensalidade de R$1.000, tá valendo, né? Mas é isso, ó. A Sandra já falou que paga 50%. Pagava 50%, eu fui caindo e cheguei no 40%. Boa! Assim, em termos de média, para lucratividade, para você ter fundo de reserva, poder ter um vendedor, poder ter um financeiro, o ideal é em torno de 35%. Mas 40%, Fabi, tá bacana aí. Olha, pagava 50% e foi para 40%, tá bom. É interessante isso daí. Eu vou dar uma pincelada em outros temas que eu havia me proposto colocar, mas aí, pelo avançar das horas, a gente fica até... Olha, eu não sei quem é, está escrito iPhone 2, está em 30%. Olha, 35% é bacana. Quem que é você, iPhone 2? Conta para a gente. A Mafra, bacana. A Mafra também é uma escola que tem uma mensalidade interessante. Então, ele volta, pode trabalhar com 30% e ficar adequado, o professor vai ganhar bem e vai ter uma lucratividade interessante para a escola. Bom, vamos lá, mais aqui eu queria colocar aqui um outro assunto. Atividades especiais. Na realidade, o tópico de hoje, a gente está falando de tudo isso, é o planejamento para 2023, né? Então, a gente falou de reajuste, pagamento de professor, e eu queria deixar aqui alguns tópicos para vocês pensarem. Atividades especiais. Então, a gente está aí no meio das atividades, a gente está rodando, eu tenho ido em muitas audições, a audição é bacana, está voltando, praticamente primeiro ano de audição presencial, depois de 2 anos de pandemia, né? Então, é muito bom a gente poder rever os alunos, eles mesmos sentirem esse calor do palco novamente, o aplauso, o olho no olho, né? O que é bacana isso, e não tem preço. Mas, além disso, eu gostaria aqui de deixar uma sugestão para que vocês pensassem em mais atividades. O aluno gosta do final do ano, gosta, mas ele gosta muito de palco, por mais que ele seja tímido, por mais que ele tenha receio, por mais que ele diga que não. Mas criar atividades no decorrer do ano é importantíssimo.
Então, fica aqui a minha sugestão de ter atividades todos os meses. Algumas escolas conseguem fazer atividades cada 15 dias. Você pode dividir por instrumento, você pode dividir por professor, enfim, você cria um critério e faça atividades periódicas e sequentes na sua escola. Pode ser dentro da sala de aula, pode ser na recepção, pode ser no barzinho da esquina, enfim, o mais importante é que você agite a sua escola. O aluno quer tocar para alguém. São pouquíssimos os alunos que só vão cantar no banheiro ou vão tocar no seu quarto de portas fechadas. Eles gostam de mostrar para o amigo, eles gostam de mostrar para os pais, para os amiguinhos da escola, enfim, nem que seja uma coisa intimista, voz e violão. A gente precisa fazer atividades. Atividades, assim, sabe, marcadas. Já no começo do ano, já ter as atividades agendadas para esses alunos. Isso é importantíssimo. Isso sem falar em data especial, né? Dia das Mães, fazer atividades em datas festivas como uma Páscoa, festas juninas. Isso é fundamental. Criar atividades, criar interação entre os alunos. A prática de bandas é fundamental. Eu fui na audição do Sérgio Ciotti no sábado, e, em especial, era só da prática de bandas. Eu fiquei chocada com o nível dos alunos, e são alunos de prática de banda. Bandas prontas, gente, para tocar em qualquer lugar, em bar, ou até fazer um show, sem medo nenhum. E aí, eu conversando com a esposa do Sérgio, com a Jo, ela falou que esse pessoal está muito interativo mesmo, sabe? Então, cria essa amizade, cria esse vínculo. Vamos dar força para as ações coletivas, para as práticas, que sejam um duo, que seja um trio, gente. É importantíssimo poder fazer a interação, poder criar atividades, chamar pessoas, pequenos grupos mesmos, para que um assistam os outros e se despertem e se motivem para estar participando dessas ações desenvolvidas pelas escolas, né? Esse é um outro ponto importante. Antes de seguir para frente, deixa eu dar uma lida aqui no chat, embora. Olha aí, papapá. Dentro da sua sugestão de 35% a 40% seria fora valor de transporte? O valor de transporte não entra nessa conta, Edu. Olha, eu pago 40%, risco igual. Se o aluno não paga, o professor não recebe. Jansley, paga o professor valor fixo por aluno, corresponde 50% do valor do contrato anual, independente. Então, tem muita sugestão aí, ó. Francisco já falou dos eventos, envolver os alunos e os pais. Esse ano, em nosso recital, levamos os pais para o palco, fizeram surpresa para os pais. Lindo, para os filhos. Muito bacana a ideia, olha só. Então, ficou uma sugestão, desafiei os pais a irem para o palco. Muito bacana, olha só, já pensou? Os filhos tocando e os pais subindo aos palcos. Muito bom. Você vê que você cria um interrelacionamento, né? Entre pai e filhos. Aí o Sérgio se dá bem, porque o Sérgio também coloca, como ele fala, né? A família para tocar. Às vezes ele tem número só de familiares. Super importante. Gente, eu vou para um último tópico, que já são 10h20, né? E aí temos que trabalhar. Amanhã a gente acorda cedo. E o último tópico que eu queria colocar aqui era sobre novos cursos. Vocês devem ter percebido o quanto vem crescendo a musicalização infantil. Eu tenho essa percepção, e real, né? Não é só saber que as escolas têm curso de musicalização infantil, mas a hora que eu chego em escolas e recebo convite de audições, de apresentações, onde existem apresentações e horários específicos para crianças, a gente percebe o quanto está crescendo esse nicho. Já vem, assim, de 2, 3, 4 anos para cá, vem crescendo, inclusive com escolas tendo unidades próprias para as crianças.
Pensem bem o que você pode agregar na sua escola. Ter um espaço específico para essas crianças, ter horários, ter professores especializados, ter uma decoração bacana. A gente já conhece, né, várias escolas que têm isso. Aqui mesmo, nós temos colegas que têm unidades ou departamentos próprios, né? Tem a casa da Nelson, tem o caso da Helena, da NVA, quem estava mais aqui, que tem o Daniel Carlota, que tem uma unidade específica, tem o Luciano Alf, que também tem, enfim. Outro dia eu estive no Centro Cultural, Centro de Cultura Musical, em Perdizes, que também fez o andar térreo, né? Vamos chamar, é um subsolo, ela fez só para crianças. Então, isso tem crescido demais. Graças a Deus, os pais têm colocado as crianças na idade a partir de 3 anos, geralmente, temos os bebês, lógico, mas a partir de 3 anos está tendo uma procura muito maior do que nós tínhamos até 5, 6 anos atrás. Então, vamos pensar, gente, é hora de fazer um planejamento para 2023. Bola para frente, vamos trazer mais crianças. Ou, outro nicho que eu acho que é interessantíssimo, o bem-estar, porque não a terceira idade, a melhor idade, fazer cursos com coral, cursos de interação, cursos de música em grupo, e pode agregar outras artes também. Para quem esteve no congresso e deve se lembrar, ou que viu depois, nós trouxemos um tema que foi agregar outras artes. Muitas escolas estão abrindo esse viés. É o teatro, é a dança, é a yoga, é a pintura, artes plásticas, enfim, você tem uma gama de artes para trazer para dentro da sua escola. E tem sido enriquecedor, né? Se até 5 anos atrás eram poucas as escolas que faziam isso, hoje está se tornando muito forte. Eu lembro bem que nós tínhamos a BEG, da Eunice e da Mônica Pedrosa, a Lalisson também, quando abriu aqui em São Paulo, a Sônia já abriu com esse conceito de artes, música e artes. Nós temos o Evanildo, que também saiu, o Evanildo também, música e artes. Pensem bem, de repente você tem alguém ali que está dentro da escola que pode trazer, por exemplo, uma aula de balé, como eu vi aqui a Fabi falando, tem dança, ou que pode trazer teatro, interpretação, às vezes no próprio curso de técnica vocal, trazer a interpretação e a postura de palco. É um curso, o Gabriel queria um curso aí para poder agregar mais, por que não, Gabriel? No curso de vocal, trazer também postura de palco, interpretação. A Fabi falando, eu ofereci o hip hop e jazz. Olha que bacana. Então, isso tem sido uma tendência. Vamos pensar para 2023, o que eu posso agregar para a minha escola? O que eu posso diversificar sem muito investimento, mas trazer mais opções para os meus alunos? A Caires, que é uma escola que trabalhava praticamente só com música, ela mudou para um ponto maior, eu não vou saber exatamente quanto, mas uns 4 anos atrás, e a Caires, ela agregou dança. E vou falar, no começo foi sofrido, ela tinha poucos alunos, mas o negócio tomou uma proporção que hoje ela está igual, temos de número de alunos de dança e de instrumento também. Então, vamos pensar nisso. Aula de dança, aula de balé são aulas coletivas. Então, a rentabilidade é bem interessante. Olha, a Cris está falando, temos oficina de teatro musical. Muito bom. Eu vou falar para vocês que eu tive uma experiência, é o 2º ano que eu vou na apresentação de uma colega nossa, que tem escola em Osasco, que chama-se NAEM, Núcleo de Aprendizagem e Espaço Musical. Ela trabalha para um colégio que se chama Albert Sabin, e ela faz a parte musical lá dentro. Eles fazem um musical no encerramento do ano, onde a escola integra, ela dá aula, a parte cênica, a parte musical
e a parte de dança também. Então, é um espetáculo tipo Broadway mesmo, que leva em torno de 1h20, de alto nível, e aonde eu vislumbrei que as escolas poderiam fazer isso. Eu vou convidá-la, inclusive, também para falar sobre esse assunto, porque, logicamente, há um investimento alto, né? Luz, palco bacana, sonorização, é um investimento. Mas onde as escolas podem se espelhar a trabalhar dessa maneira, integrar as artes. É um pensamento que eu gostaria de deixar aqui, essa sugestão para que vocês pudessem pensar para 2023. Talvez no meio de 2023 ou para 2024, mas tem que começar por no papel um planejamento desse. Aproveitar o momento, aproveitar o espaço, aproveitar a estrutura que vocês já têm e o nome que vocês já têm. Música e artes, por que não? O Jansley já levantou a mão faz um tempão. Desculpa, Jansley, vamos lá. Por favor, pode falar. Oi, Valéria. Boa noite. Boa noite, querido. Então, igual eu te mandei uma foto hoje mais cedo, né? Ontem foi nosso recital de música aqui em Patinga. Fomos pela primeira vez ao teatro e, assim, foi inacreditável, né? A experiência que nós tivemos. Nós começamos em 2020, né? E aí já, tipo assim, fomos ousados sempre com interesse de levar para o teatro mesmo a apresentação, né? Mesmo que seja menores, né? Nós não temos o curso de bandas, mas queríamos levar esse objetivo para apresentações, né? E aí eu sempre trabalhei na escola da rede regular com musicalização para bebês e para musicalização infantil. E aí a gente queria algo diferente, né? Porque a escola, muitas das vezes, né, ela fala que tem música na escola, mas só para falar de algo a mais, mas a qualidade do ensino é péssima, os instrumentos, a gente não consegue material de ensino, é um custo para comprar um xilofone off, algo diferente, que realmente traga qualidade para a aula, né? Aí a gente foi e abriu esse espaço, né? E desde então, 40% dos nossos alunos aqui são de musicalização infantil e o faturamento é maior do que os alunos presenciais, porque se você tem um horário, 1 hora, e você tem um aluno, né, de 1 hora, né, vamos supor, o aluno é R$200. Então, se você tem aí a musicalização, você cobra R$100, 6 alunos por sala, fecha lá R$600, né? Então, por alto, assim, né? Falando por alto. Então, é diferente, né? Porque imagina, se você fechar todos os horários da sua escola com aula individual, você vai crescer para onde? Né? Todos os horários que você tem disponível com os professores, você vai ter que quebrar tudo e ir para um outro lugar para ter mais sala, ou você pensar nisso, né? Ter essa estratégia. Então, vale muito a pena, né? Em busca de profissionais qualificados, né? Para a gente poder pensar, né? Como diretor de escola, né? Para a gente melhorar, né? A qualidade. E quando a gente mostra isso para os pais, por exemplo, nós levamos isso para o palco, levamos os pais, os bebês. E pai que nunca tinha subido no palco há 25 anos atrás, que apresentou no balé com a escola, subiu no palco com o bebê. Ele nunca mais vai esquecer isso na vida dele, né? Então, Que ele está bacana. extasiado do que aconteceu ontem, os pais, né? E todo mundo falando. Então, assim, a gente sabe que está no caminho certo, né? E continuar cada vez mais. Puxa, muito bacana, Jansley, foi muito bom esse depoimento, né? E é isso mesmo, né? Porque senão, se a gente fica dando aula individual, você está limitado, né? Por um bom motivo, ao número de salas de aula, né? Aí você quer crescer, precisa ter 30 salas de aula, né? Logicamente, não vou entrar nesse assunto, mas a gente poderia pensar em aulas em duo, em trio, né? Aulas coletivas também para ter um faturamento melhor. Mas a musicalização, além de tudo, é muito mais motivante, né? Ontem eu estava falando com uma colega também sobre o quanto é importante na musicalização o grupo. As crianças precisam, né? Uma aula de musicalização, ou mesmo para uma criança de 3, 4 anos, que seja 40 minutos, que seja 30, sozinha.
é entediante, né? Como fala no inglês, é boring, é completamente monótono, não dá para conseguir ficar com uma criança por 40 minutos ou 30 minutos sozinha. Ela não tem competitividade, ela não desenvolve tanto a sociabilização, o despertar, um olhar diferente sobre a mesma coisa, né? Porque elas conseguem ter olhares diferentes sobre o mesmo tópico que está sendo abordado ali, então é enriquecedor a aula em grupo. E para a escola, ainda proporciona um faturamento muito mais interessante, né, gente? Bom, eu vou parar por aqui, vou só fazer uma leitura aqui dos nossos chats aqui, para ver se eu não estou devendo nenhuma resposta, né? Porque se deixar, nós vamos embora aqui, né? Olha aqui, deixa eu ver onde... Olha, a Fabi falou, né? Estou descendo com foco na terceira idade. É verdade, ela já tinha comentado disso. Porque como ela estava no terceiro, quarto andar, era ruim o pessoal de terceira idade subir as escadas, né? Então, ela já tem balé, vou ampliar. Aí a Francisca falou que criou um curso de comunicação e oratória, técnica vocal, acrescentei no meu curso canto e vocal. É isso aí, vai agregando. A Cris Depré, que é em São Bernardo, tem oficina teatro musical, com dança e teatro associado à música vocal instrumental. E a Fabi falou que dia 17 tem um espetáculo de dança. Parabéns aí, pessoal. Nossa, estou encantada. Vamos levar aí, vamos pensar todo mundo junto, né? O que a gente ouviu hoje, o que a gente vai tirar de toda essa bacia cheia de ideias, o que cabe dentro da escola de cada um, o que eu posso agregar, o que eu posso melhorar, o que eu preciso pensar, se eu vou parar de dar aula, se eu vou me dedicar só à divulgação da escola, se eu vou cuidar da parte de coordenação pedagógica, enfim, se eu vou cuidar de vendas, enfim, tudo que a gente falou é válido. Cada um leve para si o que lhe for mais conveniente, o que estiver mais adequado à sua realidade, né? Vamos pensar que os colegas aqui foram muito bacanas, todo mundo foi muito transparente e colocou a sua realidade aqui na mesa. E que a gente está tendo a oportunidade de ter tudo isso dentro da nossa cabeça e colocar em prática, né? Então, eu gostaria aqui de encerrar, mas agradecendo a cada um que contribuiu de uma forma maravilhosa e muito, assim, bacana, transparente mesmo, para colaborar com o crescimento de todos. Repito, cada um vai saber o que lhe serve. Nada é padrão. Não é porque o fulano fez e que deu certo que vai dar certo comigo. Vão servir para ter ideias, para poder trazer para mim o que foi bom, o que eu filtrei, né? E que eu vou colocar em prática na minha escola. É isso daí. Eu que agradeço. Ai, deixa eu ver aqui. Olha, achei muito bacana esse horário para bater papo com vocês. Legal, que bom saber, porque é sempre tão ruim acertar os horários. 9h da noite. Obrigada, Fabi, Sandra, Fabi, Cris Depré, a Sônia, querida, eu que agradeço, Daniele, muito obrigada também a todos, eu adoro. Ó, a Semele também achou bom horário. Gente, vamos fechar esse horário, 9h da noite. Né? A gente põe um café do lado aqui e aguenta firme e forte. Obrigada por tudo, gente, que tenha sido proveitoso, e lembre-se que não existe certo nem errado, existe o que é melhor para cada um. Tá bom? Beijo grande, bom descanso. Eu filmei quase tudo, tá? Eu esqueci só a entradinha que eu não consegui gravar, mas vamos disponibilizar para todo mundo, tá bom, gente? E quem quiser mandar o contrato, eu depois faço uma junção aí e repasso para todos. Beijo grande, fica com Deus, uma boa noite e uma semana abençoada a todos aí. Tchau, tchau.